No dia que enterrei meu marido, meu próprio neto apareceu de terno no cemitério com uma pasta na mão. Não veio dar o último adeus ao avô que o criou, veio cobrar herança. Vó, essa é a minha parte. Sou neto dele e tenho direito à metade desse rancho. Eu ainda estava com terra fresca nas mãos do túmulo do meu Zé, quando esse menino que eu amamentei me olhou nos olhos e disse que ia me processar se eu não entregasse a propriedade. 5 anos antes, esse mesmo neto tinha me dado um tapa na cara e saído de casa jurando que nunca mais voltaria. Agora estava ali, no funeral, calculando quanto valia cada hectare da nossa terra. Mas sabe o que eu fiz? Eu sorri. Sorri porque esse menino não fazia ideia do que estava por vir. Não sabia que seu avô, o homem que ele veio explorar na morte, tinha deixado uma surpresa que ia mudar tudo. Quando o advogado abriu aquele testamento atualizado na frente de todo mundo, a cara desse neto foi um poema. E o que aconteceu depois? Bem, vou te contar cada detalhe dessa história que ainda me emociona. Segue minha história até o final. E comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Porque essa aqui, minha filha, é sobre como a ganância pode cegar uma pessoa. E como a sabedoria de quem viveu sempre vence a esperteza de quem só pensa em dinheiro. Meu nome é Maria dos Santos. Tenho 68 anos e durante 45 anos trabalhei lado a lado com meu marido José, construindo nossa propriedade em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Quando me casei com o Zé em 1978, tínhamos apenas 10 alqueires de terra seca e um sonho grande. Ele trabalhava de sol a sol na plantação de cana e eu cuidava da casa, da horta e ainda ajudava na colheita. Nossos dedos ficavam em carne viva, mas nunca reclamamos. Cada centavo que ganhávamos era investido em mais um pedacinho de terra. O João chegou na nossa vida quando tinha apenas 6 meses. Era filho da minha filha Sandra, que morreu num acidente de moto logo depois que ele nasceu. O pai, um rapaz irresponsável, sumiu no mundo e nunca mais deu notícia. Então eu e o Zé assumimos aquela criança como se fosse nosso próprio filho. Durante 25 anos, esse menino foi o centro das nossas vidas. Acordávamos às 5 da manhã para preparar o café dele antes da escola. Compramos uma Brasília 1982, usada só para levá-lo nas aulas particulares de matemática na cidade. Quando ele quis fazer faculdade de administração em São Paulo, vendemos 2 vacas leiteiras para pagar a mensalidade. Vó, eu vou ser empresário e vou cuidar de vocês quando ficar rico, ele dizia. Eu acreditava em cada palavra. O Zé sempre falava: Maria, esse menino vai ser o futuro da nossa família. Todo sacrifício vale a pena. E sacrificávamos mesmo. Pagamos dentista particular quando ele quebrou o dente jogando futebol. Compramos roupas de marca quando ele disse que os colegas da faculdade zombavam das dele. Até um notebook Dell novinho demos de presente no 3º ano. Tudo para que ele não passasse necessidade e pudesse vencer na vida. Quando o João se formou, já tínhamos 50 alqueires, gado de corte, uma casa boa e dinheiro no banco. Nossa propriedade valia mais de 2 milhões de reais. Tudo construído com nossas mãos calejadas e nosso suor. O Zé tinha artrite nas mãos de tanto trabalhar com a enxada. E eu já sentia dores nas costas pelos anos carregando balde de milho para o gado. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. João arrumou um emprego numa empresa grande em São Paulo e começou a visitar menos. Nas poucas vezes que vinha, falava diferente. Vó, vocês precisam modernizar isso aqui. Essa vida de interior é muito atrasada. Ele olhava para nossa casa simples como se fosse uma vergonha. Trazia a namorada, uma moça da cidade que nem cumprimentava a gente direito e ficava o tempo todo no celular. Eu tentava agradar, fazia aqueles pratos que ele gostava, frango caipira, paçoca de amendoim, doce de leite caseiro, mas ele mal tocava na comida. Vó, eu não como mais essas coisas pesadas. Minha nutricionista disse que tenho que cuidar da alimentação. Doía ver como ele foi ficando distante, como se nós fôssemos algo do passado que ele queria esquecer. A gota d'água foi numa discussão sobre dinheiro.
João queria que a gente vendesse parte da terra para ele e investir em uns negócios. O Zé disse não, que aquela terra era nosso patrimônio e nossa segurança. Foi quando João explodiu. Vocês são uns velhos teimosos, não sabem nem o que é progresso. E me deu aquele tapa. Minha face ardeu, mas meu coração doeu mais ainda. Se é assim, eu não preciso mais de vocês. Vou fazer minha vida longe daqui e não quero mais saber de nada dessa família atrasada. Ele gritou pegando as malas. O Zé ficou de pé na porta com lágrimas nos olhos, mas João nem olhou para trás. Foram 5 anos de silêncio total. Nenhum telefonema, nenhuma visita, nem mesmo um feliz aniversário. Nesses 5 anos, o Zé foi definhando de saudade. Maria, será que erramos com o menino? Será que mimamos demais? Ele perguntava, olhando a foto do João na estante. Eu não sabia o que responder. Só sabia que meu coração estava partido em 2. Depois que João saiu de casa naquele dia terrível, a vida ficou diferente. O Zé nunca mais foi o mesmo. Toda noite ele sentava na varanda olhando a estrada de terra, esperando ver os faróis de um carro se aproximando. Talvez hoje ele venha pedir desculpas, ele dizia baixinho. Mas os dias viraram meses, e os meses viraram anos. No primeiro Natal sem o João, botei um prato a mais na mesa. O Zé fingiu que não viu, mas eu percebi quando ele limpou os olhos com as costas da mão. Maria, você acha que ele está comendo bem? Se está cuidando da saúde? Ele perguntava. Eu não tinha resposta. Como uma avó pode não saber se o neto está bem ou mal? Tentei ligar para ele algumas vezes. O número que eu tinha já não existia mais. Procurei nas redes sociais. A filha da vizinha me ensinou a usar o Facebook. Mas o perfil dele estava trancado. Era como se João tivesse apagado a gente da vida dele. Como se aqueles 25 anos de amor e cuidado nunca tivessem existido. O Zé começou a ficar doente. Primeiro foi a pressão alta, depois o diabetes. Não é doença, Maria, é tristeza, ele falava. O médico disse que era estresse, mas eu sabia que era saudade do neto. Meu marido estava morrendo de desgosto pedacinho por pedacinho. Nos últimos 2 anos, a saúde dele piorou muito. Teve que tomar insulina 3 vezes por dia, fazer hemodiálise 2 vezes por semana. Eu virava noites cuidando dele, dando remédio, fazendo comida especial. Maria, quando eu morrer, você tenta falar com o João. Talvez ele venha para o meu enterro, ele pediu uma vez. Eu prometi, mas no fundo tinha medo de ser humilhada de novo. Quando o Zé teve o derrame, em dezembro do ano passado, eu corri para o hospital rezando para ele aguentar. Fiquei 15 dias dormindo na cadeira ao lado da cama dele. Os médicos disseram que ele não ia resistir muito tempo. Foi quando eu tomei coragem e pedi para a vizinha me ajudar a procurar o João na internet. Descobrimos que ele trabalhava numa empresa de consultoria em São Paulo. Tinha até foto no site da empresa, de terno e gravata, sorrindo para a câmera. Parecia bem-sucedido, exatamente como sempre sonhou. Consegui o telefone da empresa e liguei. Alô? Eu gostaria de falar com o João Santos. Eu disse tremendo. Ele está em reunião. Posso anotar um recado? A secretária respondeu. É a avó dele. Seu avô está morrendo no hospital. Houve um silêncio do outro lado. Depois ela disse. Vou passar o recado para ele. Esperei o dia inteiro, depois mais um dia, depois mais uma semana. O João nunca ligou de volta. Nem quando o Zé morreu na madrugada de 15 de janeiro. Meu marido partiu sussurrando o nome do neto, esperando por ele até o último suspiro. O funeral foi simples, mas tinha bastante gente. Vizinhos, amigos da igreja, pessoal que conhecia o Zé do tempo da cooperativa. Todo mundo falando como ele era um homem bom, trabalhador, honesto. Seu José foi um exemplo para todos nós, disse o padre na missa de 7º dia. Eu estava de luto, vestida de preto, recebendo os pêsames, quando vi um carro prata parando no cemitério. Um Corolla novinho. De dentro saiu um homem de terno escuro, bem alinhado, cabelo cortado no salão.
Demorei uns segundos para reconhecer. Era o João. Ele não veio até mim. Ficou parado longe, olhando o caixão ser baixado na cova. Não chorou, não se aproximou, não falou com ninguém. Quando acabou a cerimônia e o povo começou a ir embora, ele se aproximou. Mas não para me dar um abraço ou pedir desculpas pelos 5 anos de abandono. Vó, preciso falar com a senhora, ele disse, sem nem me cumprimentar direito. João, meu filho, que saudade! Seu avô morreu esperando por você, eu falei, tentando abraçá-lo. Ele deu um passo para trás. Vó, não é hora para isso. Preciso resolver uma questão importante. Foi quando ele abriu aquela pasta de couro e tirou uns papéis. Vó, eu consultei um advogado. Eu tenho direito à herança do vô. Como neto e filho adotivo, me cabe metade de tudo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. João, seu avô acabou de ser enterrado. Como você pode falar de herança agora? Vó, a vida não para. A senhora já tem idade e não vai conseguir tocar o sítio sozinha. É melhor vender tudo e dividir o dinheiro. Vai ser bom para todo mundo. Todo mundo quem? Você sumiu 5 anos, João. 5 anos. Seu avô morreu de saudade e você nem apareceu no hospital. Isso é passado, vó. O que importa agora são os direitos legais. Eu tenho uma empresa para tocar. Responsabilidades. Esse dinheiro parado aqui não rende nada. Eu olhei nos olhos daquele homem e não reconheci mais o menino que eu criei. João, essa terra tem o suor do seu avô. Cada árvore aqui foi plantada por nós. Como você pode querer vender nossa história? Vó, a senhora está sendo sentimental. Negócio é negócio. Ou a senhora aceita dividir por bem, ou vou ter que partir para o lado legal. Foi nessa hora que eu sorri. Sorri porque lembrei de uma conversa que tive com o Zé 2 meses antes dele morrer. Sorri porque sabia que meu marido tinha pensado em tudo, inclusive na possibilidade do neto aparecer só interessado no dinheiro. Está bem, João, vamos resolver isso do jeito legal mesmo, eu respondi. Ele deve ter pensado que eu tinha desistido, porque guardou os papéis com um sorriso satisfeito. A senhora vai ver que é a melhor decisão, vó. Vou falar com meu advogado amanhã mesmo. Mas o que esse menino não sabia é que seu avô conhecia ele melhor do que ele imaginava. E tinha preparado uma surpresa que ia mudar tudo. Depois que o João saiu do cemitério naquele dia, com aquele sorriso convencido no rosto, eu voltei para casa com o coração pesado. A casa estava vazia, silenciosa, cheia de memórias. Sentei na poltrona do Zé e deixei as lágrimas rolarem. Não só pela dor da perda, mas pela decepção de ver o que meu neto tinha se tornado. Foi aí que lembrei da conversa que tive com o Zé 2 meses antes dele partir. Ele estava fraco, mas lúcido, deitado na nossa cama olhando pela janela para a terra que construímos juntos. Maria, eu preciso te contar uma coisa importante, ele disse naquele dia, me chamando para sentar ao lado dele. Fala, meu amor, eu respondi, segurando a mão dele que já estava tão magra. Eu atualizei o testamento. Fui no cartório escondido quando você foi na consulta do cardiologista. Eu fiquei surpresa. Mas por que, Zé? A gente já tinha feito o testamento há 10 anos. É que eu ando pensando muito no João. Se ele voltar depois que eu morrer, não vai ser por saudade ou por amor. Vai ser por dinheiro. Meu marido conhecia aquele menino melhor do que eu queria admitir. O Zé sempre foi mais observador, mais desconfiado. Enquanto eu ainda tinha esperança de que o João mudasse, ele já sabia que havíamos perdido nosso neto para a ambição. O que você fez, Zé? Eu perguntei. Mudei algumas coisas importantes. O advogado, Dr. Renato, tem tudo documentado. Quando eu partir, você vai entender por que fiz isso. Na época, não dei muita importância. Achei que eram apenas precauções de um homem doente, preocupado com burocracias. Mas agora, vendo a ganância estampada no rosto do João no cemitério, eu entendi que meu marido tinha visto longe. No dia seguinte ao funeral, bem cedinho, toquei para o Dr. Renato. Ele tinha sido advogado da nossa família por mais de 20 anos
Um homem sério e de confiança que conhecia toda a nossa história. Dona Maria, meus pêsames pela perda do seu José. Ele era um homem íntegro, ele disse quando atendeu. Doutor, o João apareceu ontem falando de herança, direitos legais. Disse que vai me processar se eu não dividir tudo com ele. Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Maria, a senhora pode vir aqui hoje? Preciso mostrar umas coisas que o seu José deixou preparadas. Fui até o escritório dele no centro da cidade, nervosa, sem saber o que esperar. Doutor Renato me recebeu com aquele jeito gentil de sempre e me ofereceu um cafezinho. Dona Maria, seu marido era um homem muito inteligente. Ele previu exatamente isso que está acontecendo. Ele abriu uma pasta grossa e tirou vários documentos. O seu José atualizou o testamento há 2 meses. Mas não só isso. Ele criou algumas proteções legais que seu neto nem imagina que existem. Que tipo de proteções, doutor? Primeiro, ele registrou uma fundação. Toda a propriedade está em nome da Fundação José Santos, dedicada ao desenvolvimento da agricultura familiar na região. A senhora é a administradora vitalícia, mas a terra não pode mais ser vendida ou dividida. Eu fiquei boquiaberta. Meu Zé tinha pensado em tudo. Segundo, continuou o doutor Renato, ele documentou todos os investimentos que fizeram no João ao longo dos anos. Faculdade, cursos, carros, dinheiro dado. Está tudo calculado aqui. 215 mil reais ao longo de 25 anos. Mas para que serve isso? Ora, Dona Maria, se o João quiser reclamar herança na justiça, vamos mostrar que ele já recebeu muito mais do que qualquer neto tem direito. E vamos cobrar de volta, com correção monetária e juros. Eu não consegui conter o riso. Meu marido tinha sido mais esperto que aquele menino de cidade grande. O Zé tinha transformado nossa propriedade numa fundação, garantindo que ela nunca fosse dividida por ganância, e ainda tinha documentado cada centavo investido no neto ingrato. Tem mais, disse o doutor Renato. Seu marido gravou um vídeo explicando as decisões dele. Quer assistir? Ele ligou um notebook velho e lá estava meu Zé, sentado na varanda de casa, falando direto para a câmera. Mesmo doente, ele estava firme, decidido. Maria, se você está vendo isso, é porque eu já parti e o João apareceu atrás do dinheiro. Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Esse menino esqueceu da família, esqueceu dos valores que tentamos ensinar. Então eu protegi nosso patrimônio da única forma possível. As lágrimas rolaram pelos meus olhos vendo meu marido naquela tela. A fundação vai garantir que nossa terra continue servindo para o bem. Vai ter escola rural para as crianças da região, cooperativa para os pequenos produtores, casa de repouso para os idosos. Isso é muito mais importante que o capricho de um neto ambicioso. O vídeo continuava. E Maria, não tenha pena dele. O João fez a escolha dele há 5 anos. Agora vai ter que viver com as consequências. Saí do escritório do doutor Renato com o coração aliviado. Meu marido tinha protegido nosso legado e ainda tinha me dado as armas para enfrentar a ganância do João. Agora era só esperar ele dar o próximo passo para descobrir que mexeu com a pessoa errada. 2 dias depois, chegou a notificação extrajudicial. O João estava me dando 30 dias para resolver amigavelmente a questão sucessória, ou ele entraria com processo judicial. Ameaçava até pedir uma liminar para me impedir de mexer nos bens. Eu liguei para o doutor. Renato, doutor, chegou a carta do João. Perfeito, Dona Maria. Agora vamos mostrar para esse menino que o avô dele era mais inteligente que ele imaginava. Depois que recebi aquela notificação do João, decidi que não ia responder imediatamente. O doutor Renato me aconselhou. Dona Maria, deixe ele achar que está ganhando. Vamos usar esse tempo para preparar nossa resposta da forma mais completa possível. Durante essas 3 semanas que se seguiram, eu mantive minha rotina normal. Acordava cedo, cuidava dos animais, regava a horta, ia na missa de domingo. Para quem me via, eu era apenas uma viúva triste tentando tocar a vida sozinha. Mas por dentro, eu estava me preparando para o confronto da minha vida.
O João ligou 2 vezes nesse período. Na primeira ligação, ele estava com aquele tom empresarial dele. Vó, recebeu minha notificação? Espero que a senhora esteja pensando com carinho na minha proposta. É realmente o melhor para todos. Eu fingi estar confusa e assustada. Ai, João, não entendo nada dessas coisas legais. Estou tão perdida sem seu avô. Vó, por isso mesmo. A senhora não tem condições de administrar tudo isso sozinha. Vende logo essa propriedade, fica com sua parte e vai viver sossegada numa casa menor na cidade. Você acha mesmo que é o melhor, meu neto? Tenho certeza, vó, confie em mim. Quando desliguei o telefone, quase ri da ironia. Ele estava me pedindo para confiar nele. Justamente ele que sumiu 5 anos e só voltou para roubar nossa herança. Na segunda ligação, 1 semana depois, ele já estava mais impaciente. Vó, já pensou na minha proposta? O prazo está se esgotando. Ai, João, estou tão confusa. Você não poderia vir aqui para conversarmos pessoalmente? Sozinha eu fico com medo de tomar decisão errada. Vó, eu não tenho tempo para ficar indo aí. Minha vida é corrida, tenho compromissos importantes. A senhora decide logo ou vou ter que resolver isso na justiça mesmo. Perfeito. Ele estava mostrando sua verdadeira face. A pressa, a falta de paciência, o descaso total pela minha situação. Cada palavra dele era mais uma prova de que o Zé tinha razão em proteger nossa propriedade. Enquanto isso, o doutor Renato estava preparando toda a nossa defesa. Ele levantou certidões da propriedade, histórico de pagamentos, documentos da fundação, comprovantes de todos os gastos que tivemos com o João ao longo dos anos. Era impressionante como meu marido tinha guardado tudo: recibos de mensalidade da faculdade, notas fiscais do computador, até as receitas médicas do dentista. Dona Maria, seu marido era um homem meticuloso. Tem aqui até o comprovante de quando vocês compraram um tênis Nike para o João em 2010. R$ 68 na época. Eu lembrava daquele tênis. João tinha insistido que queria igual ao dos colegas da faculdade. O Zé trabalhou 2 dias extras na cooperativa só para comprar aquele calçado. E agora, isso estava tudo documentado. Cada ato de amor transformado em prova legal. O doutor Renato também conversou com o pessoal da comunidade. Dona Maria, vou precisar de testemunhas que confirmem como vocês cuidaram do João e como ele os abandonou. Em 2 dias, ele tinha uma lista de 15 pessoas dispostas a testemunhar. Vizinhos, professores, o padre da igreja, até o dono do mercado que vendia fiado para nós quando o dinheiro estava curto. Todo mundo na região conhece a história de vocês, disse Dona Carmen, nossa vizinha há 30 anos. Como esse menino pode ser tão ingrato? Seu José e a senhora criaram ele como um príncipe. 1 semana antes do prazo vencer, recebemos uma visita inesperada. Era um rapaz de terno, bem jovem, se apresentando como Dr. Felipe, advogado do Sr. João Santos. A senhora é Dona Maria? Vim representando meu cliente nas negociações sobre a herança. Eu o recebi na sala. Ofereci um cafezinho, fingi estar nervosa. Ai, doutor, que situação difícil. Não entendo nada dessas coisas. Dona Maria, meu cliente está sendo mais que generoso. Ele poderia pedir os 50% que tem direito por lei, mas está oferecendo uma divisão amigável. A senhora fica com a casa e 2 alqueires. Ele fica com o resto. É uma proposta muito justa. 2 alqueires de uma propriedade de 50. A cara de pau desse menino não tinha limite. Doutor, e se eu não aceitar? Bem, Dona Maria, aí vamos ter que resolver na justiça. E, sinceramente, a senhora não tem chances de ganhar. Neto tem direito à herança. É lei. Eu fiz cara de quem estava considerando. E se eu aceitar, como fica? A senhora assina aqui essa procuração, autorizando a venda da propriedade, e em 60 dias tudo estará resolvido. Era uma procuração em branco. Se eu assinasse aquilo, eles poderiam fazer o que quisessem com nossa terra. Preciso pensar, doutor. É uma decisão muito importante. Dona Maria, meu cliente está sendo paciente, mas o prazo é amanhã. Se não assinar isso hoje,
Vamos entrar com a ação judicial amanhã mesmo. Depois que ele saiu, eu liguei para o doutor Renato. Doutor, eles vieram aqui com uma procuração em branco. Querem que eu assine hoje. Dona Maria, isso é desespero. Eles sabem que o caso não é tão simples como imaginavam e estão tentando resolver rápido. Amanhã vamos mostrar nossa resposta. Naquela noite, eu mal dormi. Ficei na varanda olhando nossa terra, as árvores que o Zé plantou, o curral que construímos juntos, a horta onde passamos tantas manhãs. Tudo aquilo representava uma vida inteira de trabalho, sonhos, sacrifícios. E agora um neto ambicioso queria transformar nossa história em dinheiro rápido. Mas eu tinha uma surpresa preparada para ele, uma surpresa que meu marido sábio tinha deixado pronta, esperando exatamente por esse momento. De manhã cedo, o doutor Renato me ligou. Dona Maria, está pronta? Hoje é o dia da verdade. Estou pronta, doutor. Meu marido me ensinou que a verdade sempre vence a mentira. Às 9h em ponto, estávamos no cartório para protocolar nossa resposta. Não era apenas uma defesa. Era uma declaração de guerra contra a ingratidão. O João nem imaginava o que estava por vir. Ele devia estar na empresa dele, contando os minutos para o prazo vencer, imaginando que ia ganhar milhões numa jogada fácil contra uma velha indefesa. Mas essa velha tinha sido casada com um homem muito inteligente. E agora era hora de mostrar para aquele menino que mexer com a família errada tem consequências. Doutor Renato, pode mandar essa resposta agora? Com prazer, Dona Maria. Seu marido ficaria orgulhoso. E assim começou a segunda fase da nossa batalha. A fase em que o caçador vira caça. A resposta do doutor Renato chegou no escritório do advogado do João às 14h. Às 2h15, meu telefone tocou. Era o João. E pela primeira vez em 5 anos, eu ouvi nervosismo na voz dele. Vó, que história é essa de fundação? Meu advogado disse que vocês estão alegando que a propriedade não pode ser dividida. Eu mantive o tom calmo. Ah, João, seu avô fez umas mudanças antes de morrer. Eu nem sabia direito. Que mudanças? A senhora não me falou nada sobre isso. Você também não me deu tempo, meu neto. Estava com tanta pressa para resolver tudo. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Vó, essa fundação não vale nada. Foi feita por um homem doente, sem capacidade mental. Meu advogado vai contestar isso facilmente. Se você acha, João, eu não entendo dessas coisas legais. Mas eu sabia que ele estava mentindo. O doutor Renato tinha me explicado que tudo foi feito dentro da lei, com exames médicos comprovando que o Zé estava em pleno juízo quando assinou os documentos. 2 dias depois, chegou a citação judicial. João tinha entrado com ação de anulação da fundação e pedido de herança forçada. O doutor, Felipe, advogado dele, estava confiante. Dona Maria, meu cliente está sendo generoso ainda. Se a senhora concordar em dividir 70-30, encerramos isso aqui. 70% para ele. A audácia não tinha limite. Doutor, preciso conversar com meu advogado primeiro. Tem 5 dias para responder, Dona Maria. Depois disso, vamos pedir liminar para bloquear todos os bens. Quando ele saiu, eu liguei para o doutor Renato. Doutor, agora eles querem 70% da propriedade. Dona Maria, eles estão desesperados. É sinal de que sabem que o caso deles é fraco. Vamos para a audiência e mostrar tudo o que temos. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de março, no Fórum da Comarca. Eu cheguei cedo, de vestido preto, cabelo preso, com minha Bíblia na bolsa. Parecia uma vovó simples e indefesa. Era exatamente a imagem que eu queria passar. João chegou 15 minutos depois, de terno azul marinho, pasta de couro, todo importante. Veio com o doutor, Felipe e mais outro advogado, um homem mais velho que devia ser mais experiente. Eles tinham certeza de que iam me esmagar. Quando João me viu, fez questão de cumprimentar alto. Oi, vó. Espero que hoje a gente resolva tudo da melhor forma.
Encenação pura para o juiz ver que ele era um neto carinhoso preocupado com a avó. O doutor Renato chegou com 2 pastas enormes de documentos. Dona Maria, está pronta para a surpresa? A audiência começou com o juiz explicando o caso. João era representado como neto órfão criado pelos avós, que merecia sua parte na herança. Eu era apresentada como senhora idosa, que estava sendo manipulada por terceiros para prejudicar o neto. O doutor Felipe começou falando: Meritíssimo, meu cliente foi criado como filho pelos avós. Investiram na educação dele, prometeram deixar a propriedade para ele. Agora querem excluí-lo com uma fundação criada às pressas por um homem em estado terminal. O juiz perguntou: a fundação tem documentação regular? Tem, meritíssimo, respondeu o doutor Renato. E muito mais que isso. Foi quando começou nossa apresentação. O doutor Renato abriu a primeira pasta. Meritíssimo, aqui temos a documentação completa da Fundação José Santos, criada em novembro de 2023, 2 meses antes do falecimento do fundador. Ele mostrou os exames médicos. O senhor José estava em plenas condições mentais, conforme atestado de 3 médicos diferentes. João começou a se mexer na cadeira. Não esperava essa organização toda. Mais importante, meritíssimo, aqui está com a planilha completa dos investimentos feitos no requerente ao longo de 25 anos. O doutor Renato entregou uma pasta grossa para o juiz. 215 mil reais investidos em educação, saúde, vestuário, lazer e outras necessidades do senhor João Santos entre 1998 e 2018. O juiz folheou os documentos. São muitos comprovantes. Todos organizados cronologicamente, meritíssimo. Desde fraldas e remédios quando era bebê, até mensalidades da faculdade quando era adulto. João estava ficando vermelho. Sussurrou algo no ouvido do advogado dele. Tem mais, meritíssimo, continuou o doutor Renato. Aqui temos 15 testemunhas que confirmam como o requerente abandonou os avós por 5 anos e só retornou no dia do funeral interessado na herança. O doutor Felipe tentou contra-atacar. Meritíssimo, meu cliente teve desentendimentos familiares, mas isso não anula seus direitos sucessórios. Foi quando o doutor Renato sorriu. O senhor tem razão. Por isso trouxemos o testamento integral do senhor José Santos. Ele entregou outro documento para o juiz. O testamenteiro deixou claro: qualquer herdeiro que abandonar a família por mais de 2 anos consecutivos seria considerado indigno e perderia todos os direitos hereditários. João se levantou da cadeira. Isso é armação. Meu avô nunca faria isso. O juiz bateu o martelo. Senhor João, mantenha o respeito. Mais uma coisa, meritíssimo, disse o doutor Renato. O falecido gravou um vídeo explicando suas decisões. Ele ligou um notebook e lá estava meu Zé na tela do tribunal, falando com aquela voz firme que eu conhecia tão bem. Meu nome é José Santos. Tenho 72 anos e plena consciência das minhas decisões. Estou gravando este vídeo para explicar por que excluo meu neto João da herança. Este jovem foi criado por mim e minha esposa como um filho. Investimos tudo o que podíamos na educação e no futuro dele. Em troca, ele nos abandonou por 5 anos, sem uma ligação, sem uma visita, sem se importar com nossa saúde ou bem-estar. João estava pálido, olhando fixamente para a tela. O vídeo continuava. Se este jovem está assistindo isso, é porque voltou apenas interessado no dinheiro. Prefiro deixar nossa propriedade para ajudar outras famílias da região que realmente precisam através da Fundação José Santos. Quando o vídeo acabou, o silêncio no tribunal era total. O juiz olhou para João. O senhor gostaria de se manifestar? João tentou falar, mas a voz saiu embargada. Meritíssimo, houve mal-entendidos na família. Eu não sabia que meu avô estava doente. Senhor João, disse o Dodô. Renato, a senhora sua avó ligou na sua empresa, informando que seu avô estava internado em estado grave. Temos a gravação da ligação. Mais uma bomba.
O doutor Renato tinha gravado minha ligação para a empresa do João. O senhor nunca retornou à ligação, nunca foi ao hospital, nunca esteve presente durante os 2 meses de internação do seu avô. João desabou na cadeira. Seus advogados estavam sussurrando entre eles, claramente perdidos. O juiz fechou o processo. Vou analisar toda a documentação, mas pelos elementos apresentados, a fundação parece estar regularmente constituída e o testamento tem validade legal. Quando saímos do tribunal, João me alcançou no estacionamento. Vó, por favor, a gente pode conversar? Pela primeira vez em 5 anos, ele estava me chamando de vó com carinho genuíno. Mas era tarde demais. João, seu avô, te deu 25 anos de amor. Você deu a ele 5 anos de abandono. Agora tem que viver com as consequências das suas escolhas. Vó, eu posso mudar. Posso voltar a ser o neto que a senhora conhecia. Eu olhei nos olhos dele. Aqueles mesmos olhos que um dia brilhavam de alegria quando eu contava histórias. João, você pode mudar sim, mas a confiança, uma vez quebrada, não volta mais. 15 dias depois, chegou a sentença. O juiz reconheceu a validade da fundação, declarou João indigno da herança e ainda determinou que ele pagasse as custas do processo. Meu marido tinha vencido até depois de morto. Depois da sentença, minha vida mudou completamente. Não porque ficou mais fácil ou mais difícil, mas porque finalmente eu entendi o verdadeiro significado da palavra liberdade. Liberdade de viver, sem medo de ser traída novamente. Liberdade de honrar a memória do meu Zé, do jeito que ele sempre sonhou. A Fundação José Santos começou a funcionar 3 meses depois da decisão judicial. Transformamos parte da nossa propriedade numa escola rural que atende 40 crianças da região. As crianças aprendem agricultura sustentável, educação ambiental e ainda recebem 3 refeições por dia. Ver aqueles pequenos correndo pelo mesmo quintal, onde o João brincava quando era criança, me enche o coração de alegria. Montamos também uma cooperativa para os pequenos produtores da região. Eles podem usar nossos equipamentos, receber orientação técnica e vender seus produtos com o selo da Fundação. Já são 25 famílias beneficiadas. O Zé ficaria orgulhoso de ver nossa terra servindo para multiplicar oportunidades em vez de alimentar a ganância de uma pessoa só. A Casa de Repouso para Idosos foi inaugurada no aniversário de 1 ano da morte do Zé. 15 vagas para senhores e senhoras que não têm família ou cujas famílias os abandonaram. Quando vejo esses idosos sendo cuidados com carinho, lembro do meu marido nos últimos dias, esperando uma ligação do neto que nunca veio. Eu continuo morando na nossa casa original, mas agora ela não é mais solitária. Sempre tem criança brincando no quintal, famílias visitando a cooperativa, voluntários ajudando na fundação. A propriedade que o João queria transformar em dinheiro virou um pedacinho de esperança para muita gente. Sobre o João, soube por terceiros que ele teve que mudar de emprego. A história do processo chegou até a empresa dele. Numa cidade pequena, as notícias correm rápido. E os chefes não gostaram nada de saber que tinham um funcionário que processou a própria avó viúva. Ele pediu demissão antes de ser mandado embora. Tentou me procurar algumas vezes depois da sentença. Mandou cartão no Dia das Mães, flores no meu aniversário, até tentou aparecer aqui na propriedade. Mas eu sempre mando a mesma resposta. João, você fez sua escolha há 5 anos. Agora viva com ela. Não é por maldade ou vingança. É porque aprendi que algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. E principalmente porque descobri que eu não preciso da aprovação ou do amor de quem me machucou para ser feliz. A última vez que falei com ele foi numa ligação no Natal passado. Ele estava chorando, pedindo uma nova chance, dizendo que tinha aprendido a lição. Vó, eu sei que errei, sei que fui ingrato, mas a senhora não pode me dar uma oportunidade de mostrar que mudei? João, quando seu avô estava morrendo no hospital, você teve a oportunidade de mostrar amor. Quando eu liguei na sua empresa, implorando para você vir, você teve a oportunidade de mostrar compaixão.
Quando chegou no funeral, você teve a oportunidade de mostrar respeito. Em todas essas oportunidades, você escolheu o egoísmo. Mas, vó, eu era jovem e imaturo. João, você tinha 30 anos quando bateu em mim e saiu de casa. Tinha 35 quando seu avô morreu. Não era uma criança. Era um homem adulto que fez escolhas adultas. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha. Meu neto, eu te perdoo. Perdoar faz bem para a minha alma, não para a sua. Mas perdoar não significa esquecer, e muito menos significa voltar a confiar. Foi a última conversa que tivemos. Ouvi dizer que ele se casou e se mudou para outro estado. Espero que seja feliz, de verdade, mas longe de mim. Hoje, aos 70 anos, eu acordo todos os dias grata. Grata pelo tempo que tive com o Zé, grata pela sabedoria que ele me deixou, grata pelas pessoas boas que a Fundação trouxe para minha vida. A dor da traição ainda existe, mas ela não me define mais. O que me define é a capacidade de transformar tristeza em propósito. Tenho uma rotina nova agora. De manhã cuido da horta e dos animais. De tarde acompanho as atividades da escola e da cooperativa. De noite, leio para as crianças da creche ou converso com os idosos da casa de repouso. Minha casa está sempre cheia de gente, risos, histórias. Semana passada, uma das professoras da escola me perguntou se eu não sentia falta do João. Dona Maria, não dói saber que ele está longe? Eu respondi: filha, dói saber que perdi um neto para a ganância, mas alegra meu coração saber que ganhei dezenas de netos do coração através desta fundação. E é verdade. Essas crianças que estudam aqui me chamam de Vovó Maria. Me abraçam, contam seus problemas, pedem conselhos. Os idosos da casa de repouso me tratam como família. Os produtores da cooperativa me respeitam como líder. Eu tenho uma família muito maior e mais amorosa do que jamais imaginei ter. O Zé sempre dizia que a vida tem jeito de colocar as coisas no lugar. E ele estava certo. A terra que o João queria vender por dinheiro hoje vale muito mais do que qualquer preço. Vale sorrisos de criança, dignidade de idosos, sustento de famílias trabalhadoras. Se eu pudesse falar com você que está me ouvindo agora, eu diria: não tenha medo de se proteger de quem te machuca, mesmo que seja família. Não tenha medo de recomeçar, mesmo que seja depois dos 60, 70 anos. E, principalmente, não deixe que a maldade de alguns te impeça de fazer o bem para muitos. A melhor vingança contra quem te trai não é a destruição dessa pessoa, é a sua própria reconstrução. É você se erguer mais forte, mais sábia, mais feliz do que era antes. E você que está me escutando, o que faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve numa situação parecida? Como você lida com a ingratidão familiar? Conta aqui nos comentários sua experiência. Às vezes, dividir a dor ajuda a curar a ferida. E se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe aí. Pode ser que minhas palavras cheguem no coração de quem mais precisa. Obrigada por terem me escutado até aqui. Lembrem-se sempre, a família verdadeira não é só quem tem o mesmo sangue que você. É quem escolhe ficar do seu lado nos momentos difíceis. E vocês, que estão aqui comigo agora, também fazem parte da minha família. Um abraço da Vovó Maria para cada um de vocês.